Sejam bem-vindos a mais um episódio do Newcast, o podcast onde estratégia encontra criatividade. Eu sou Átila, cofundador da WinNew, e aqui do meu lado hoje a gente está recebendo um convidado que fundou uma das melhores e maiores farmácias de manipulação aqui da nossa cidade. Tiagão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Átila, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. E Tiago, pra gente começar, né? A gente geralmente pede pro convidado se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história. Então conta aí pro pessoal quem é o Tiago, de onde ele veio e como surgiu a Bela Fórmula também. Junta essas duas histórias aí pro pessoal te conhecer melhor. Ok, Átila. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? É um prazer. Meu nome é Tiago Figueiredo, né? Eu sou farmacêutico de formação e sou de Catanduva, do interior de São Paulo. E fiz farmácia na Universidade Federal de Alfenas. E tenho um histórico familiar de farmacêuticos, né? Tem meu irmão que me inspirou muito. E Seu irmão também era farmacêutico? ele é farmacêutico. Meu irmão, minha cunhada, depois tem mais 2 sobrinhos. Ah, a família toda quase. Tem família de farmacêuticos. Uhum. E assim que eu me formei, eu fui trabalhar com meu irmão. Seu irmão já tinha uma farmácia na época? Farmácia de manipulação em Lorena. E ele estava na época em expansão, abrindo outras unidades. Aí eu fui trabalhar com ele. E trabalhei com ele durante 5 anos, 4, 5 anos com meu irmão. Caramba. Nesse mesmo tempo, eu ingressei como tenente farmacêutico da aeronáutica em Guaratinguetá. Essa parte eu não sabia. Já fui tenente farmacêutico já. Cara, que legal. Da aeronáutica. Meu irmão já havia sido, né? Então ele foi uma inspiração assim para mim, né? Desde a escolha da profissão e os passos que eu segui também na farmácia de manipulação. E fiquei na aeronáutica, só que fiquei por pouco tempo, eu fiquei só 2 anos. Eu, à época, já namorava a Isabela, minha esposa. Durante todo esse processo já namorava ela? Já desde o colégio. Desde os 16, 17 anos. Tem história. Tem muita história. Quase 30 anos de história. Caraca. E aí a Isabela tinha ingressado num concurso aqui no estado de Goiás. E eu em Guaratinguetá, chegamos a ficar quase 2.000 quilômetros longe e tava naquela, ou ficava junto, né? Já 9 anos de namoro. Era a distância? Oi? O namoro era à distância, né? Nós dois somos de Catanduva, depois fomos fazer faculdade, e o namoro perdurou durante esse tempo todo. Nos formamos, né? E aí, nesse período, ela estava aqui em Goiás, no norte de Goiás, aí ela conseguiu uma transferência para Buriti Alegre, e aí falei, agora eu vou. E Itumbiara é a cidade mais próxima, a cidade mais próspera também, eu queria montar a minha própria farmácia de manipulação. E aí, em 2007, fevereiro de 2007, eu vim para Itumbiara. Ela já estava aqui em Itumbiara final de 2006, que ela chegou aqui. Ela fundou o primeiro cartório aqui, não foi? Não, esse concurso que ela estava aqui em Goiás, inicialmente, era pelo TRE. Ela passou num concurso do TRE, que é da Justiça Eleitoral, em 2005. E eu vim para cá em 2007, abri a farmácia, cheguei aqui em fevereiro, em junho eu já estava inaugurando a farmácia. Rápido, foi. Jovem, determinado, né? Então a gente vem sem medo, sem dinheiro. Querendo ou não, você tinha um pouquinho de experiência por ter trabalhado com seu irmão, né? Experiência eu tinha já, né? Eu tinha experiência já de 6 anos já na área magistral, porque na aeronáutica também trabalhava na área magistral. Então, minha carreira toda, assim, eu fiz farmácia industrial, né? Só que desde que eu me formei, minha vida toda, eu trabalhei com farmácia de manipulação, não trabalhei em outra área, na farmácia depois de formado. Então, toda a minha experiência, que eu já vou para 24 anos de formado,
São 24 anos de experiência em farmácia de manipulação. Uhum. E aí eu vim para cá em 2007, aí você falou a respeito do cartório, a Isabela, quando ela estava aqui, ela prestou outro concurso, que era concurso para cartório. Ah, Ela prestou o concurso, e porque nós morávamos em Tumbiara e ela trabalhava em Buriti Alegre. Então uhum. todos os dias ela ia e voltava. E na época abriu o concurso de cartório, ela falou, vou Vai prestar o tentar. concurso, né? Uhum. Ela já tinha prestado anteriormente. E aí, em 2014, que ela passou no concurso de cartório. E aí, Deus abençoou e ela conseguiu assumir um cartório em Tumbiara, que poderia ser em qualquer lugar do estado, né? Uhum. E deu certo, ela assumiu o primeiro cartório de notas. Na verdade, não foi ela que fundou, né? Ela passou no concurso Pra e assumir. assumiu esse cartório, que Entendi. esse cartório é o cartório mais antigo de Tumbiara. Uhum. Ele tem registros lá de 1890 Caraca! e tanto, quando a cidade nem chamava Itumbiara ainda, era Santa Rita do Paranaíba, né? Ah, sim, sim, eu lembro dessa. Então, ela tem registros lá de antes de 1900. Caraca. Eram livros, né? Aqueles livros de cartório. Sim. Então, ela tem registros lá muito antigos, muito importantes. Uhum. Foi aí que ela foi trabalhar no primeiro cartório de E notas. você só batalhando com a Bela Forma. E batalhando, ali no mesmo lugar, desde quando a gente Ah, então desde que fundou, inaugurou, vocês estão no mesmo lugar. desde que fundou, ali na Rua Santa Rita. É, ali passou por ampliações, né? Uhum. Na época, a gente montou a farmácia em 2007. Era uma estrutura acanhada, tinha uns 160 metros quadrados de estrutura, laboratórios, né? Como todo começo, né, Átila? Você sabe Sim. como é que é? A gente começa Sim. pequenininho e vai trabalhando, expandindo, Uhum. mas a virada de chave mesmo foi em 2010 para 2011, quando aí a gente conseguiu adquirir o imóvel onde era a farmácia, né? Hum. E ali ele tinha duas casas no fundo, um apartamento em cima, que o antigo proprietário alugava e a gente alugava uma parte ali do imóvel, né? Ah, então tem muito mais coisa pro fundo. Então, aí quando eu comprei o imóvel, em 2010, foi aí que a gente começou a expandir, né? Uhum. Expandir a Maior. farmácia, e aí eu construí na parte dos fundos, né? Onde tinha uma casinha lá, tinha uma área também sem construção, e ali eu construí, ampliei a farmácia. Hoje a farmácia tem quase 500 metros quadrados de área construída, né? A gente Nossa, iniciou com você cento olha assim, não e... parece. É muita coisa pro fundo. É grande, a parte de laboratório, porque a farmácia de manipulação, a recepção, a gente não precisa de uma área tão grande, né? Mas a parte de. Mas a área de produção Uhum. demanda uma área grande, né? Uhum. Nem a farmácia hoje tem em torno de 40 colaboradores. A parte de atendimento ali são em torno de 12. Uhum. Então, a parte de Mais da metade é. produção, 20, 27, 28 pessoas ficam internas, né? Então, a gente demanda uma área grande. Então, foi a época que a gente ampliou a farmácia, né? E aí pôde ter até a questão do crescimento da farmácia foi muito em Uhum. função disso também, né? A gente Entendi. poder aumentar a produção, aumentamos a área de atendimento. E, assim, você falou que tem 40 colaboradores, né? Como Isso. que é gerir essa quantidade de colaboradores? Como que você vê o papel de um líder no meio disso tudo? Então, não é fácil assim, né? Porque eu sou farmacêutico, eu não sou administrador, eu não É, tenho como você teve formação, que ir né? aprendendo, né? Um administrador de empresa, um RH, né? Uhum. Então, a gente, como empreendedor, nós vamos aprendendo no dia a dia a lidar com tudo isso, né? Como lidar com as questões do dia a dia, as questões pessoais de cada pessoa.
né, ali no trabalho, porque a parte técnica eu sei, né, Uhum. como formação e depois como experiência de trabalho mesmo, né, profissional. O restante eu fui aprendendo fazendo, né, Uhum. e, e o mais importante para a gente aprender até com facilidade é gostar Gostar do que tá do que fazendo. está fazendo. Então, acaba que se torna fácil, né? Se torna prazeroso. Uhum. Mas essa questão de lidar, né, com 40 colaboradores, eu fui ao longo desses, nós fazemos agora 18 anos de Bela Fórmula, ao longo desses 18 anos, eu fui tendo pessoas ao meu lado para me ajudar nisso, Uhum. né? Então a gente acaba que eu falo assim que a gente monta uma espinha dorsal na empresa, né? Uhum. De pessoas que que vão ficando na empresa um bom tempo e você vai pegando confiança e o mais e o mais importante é você ir delegando, né? É você não centralizar Pra você. tudo em você. Ah, sim. Eu acho que isso vai facilitando. Uhum. Então, quando a farmácia começou a expandir, eu acabei necessitando de pessoas para me ajudar. Uhum. Então, eu tenho duas farmacêuticas além de mim na farmácia, que é a Daniela, que já deve estar na empresa há uns 16 anos, mais ou menos. Praticamente desde que fundou. E a Juliana, eu vou até falar, elas vão ver depois, eu não é 16, é 17. Mas eu, meio por alto, que eu não sei se certinho, mas a Daniela tá com a gente há uns 16 e a Juliana há uns 13 anos. Então, Muita coisa, né? e aí eu nunca fui muito centralizador, né? Eu sempre dei autonomia, né, fora elas, para outras colaboradoras, mas hoje elas que cuidam principalmente dessa parte de recursos humanos, né? A Daniela fica responsável pelas meninas do laboratório, então ali ela gerencia tudo, né? E a Juliana pelas meninas da recepção, atendimento, conferência, parte de entregas, a parte de contato com prescritores, ela já fazia muita visitação médica, né? Uhum. Então foram duas pessoas que entraram na farmácia e eu aos poucos fui dando essa autonomia para elas, né? Para eu poder me dedicar mais à parte administrativa. Hoje em dia você foca mais na parte A parte administrativa. administrativa e parte técnica também, né? Uhum. Porque manipulação, assim, cada fórmula é uma forma diferente. Então, existem dúvidas, às vezes interações entre uma medicação e outra, a forma de manipular, né? Então, elas já têm bastante conhecimento também, mas sempre eu estou por trás disso, né? Auxiliando quando elas têm alguma dúvida, me pergunta. Mas hoje eu foco mais na parte administrativa, a parte de compras, Entendi, né? Acaba ficando mais comigo e atendimento ao público também, né? Eu sempre gostei muito. entendi. Sempre gostei muito de atender, então hoje eu não fico igual eu ficava antigamente na recepção o tempo todo. No início eu ficava o tempo todo No ali na início você era um faz recepção, tudo ou até entrega. tem entrega? Não tinha nem entregador. Você começou sozinho ou foi quantas pessoas começou? Não, quando eu inaugurei a farmácia, eu na época contratei 3 colaboradores. Uhum. Eram 2 meninas no atendimento e um menino na manipulação. Uhum. Hoje em dia eles não estão mais. Não estão mais. Uhum. Mas, assim, com 2 meses eu já tive que contratar mais gente pro laboratório, que a gente começa, não sabe como que vai ser, né?
Uhum. e eu sabia fazer tudo, eu falei, não, eu vou atender, eu vou manipular, Cabeça e fica doida. eu ainda fazia entrega, não conhecia Itumbiara, Uhum. morava em Itumbiara há 6 meses, acho que nem isso, Uhum. não tinha GPS para ligar a gente. Eu lembro que eu pegava lista telefônica, Nossa! que era não era nem Algar ainda, era CTBC, né? No final da lista, não sei se você lembra, tinha um mapa da cidade em várias páginas, Lembro né? Era um demais. mapa dividido assim em várias páginas. Aí eu pegava ali umas 4, 5 entregas que tinha, né? Uhum. Pegava o mapa, aí eu tinha que ir lá na Vila Vitória. Aí você ia decorando o Eu não caminho. sabia onde que era a Vila Vitória, eu conhecia, né, novo na cidade. Uhum. Hoje eu conheço praticamente os bairros todos, né? Aí eu pegava o mapa, ia olhando no mapa, dirigindo, demorava, às vezes não achava o endereço, né? Então, até questão de celular, né? Na época Não não era todo tinha mundo que tanto, tinha né? celular, que Pois você é. podia ligar para a pessoa e Uhum. então era assim, então eu atendia, assim, eu batia escanteio, cabeceava e defendia. E do início aqui da Unil, a gente também era muito assim, que era eu, o Paulo e a Isa, né? Aham. E aí a gente tinha que fazer tudo. Era mais difícil porque era só eu e a Isa. O Paulo ele ficava em Ribeirão, né? Uhum. Então eu tinha que fazer design, tinha que atender cliente, tinha que agendar conteúdo, tinha que fazer audiovisual. Meu primeiro audiovisual eu dei birra que eu não queria ir, Thiago. Porque eu era muito tímido na época, muito, Uhum. muito tímido, eu era muito reservado. Na época da escola eu ficava no cantinho calado. Então, Aham. tipo, foi um desafio muito grande pra mim lidar com ir fazer audiovisual, ter que conversar com a pessoa. Hoje em dia eu tenho mais facilidade, mas eu Aham. admito que eu tenho um pouquinho de vergonha ainda. É, mas aí, conta um pouquinho pra gente, qual você acha que foi o maior desafio que você teve quando você fundou a Bela Forma? Ai, Átila, o desafio foi assim, foi largar tudo, o primeiro desafio, né? Uhum, Que eu vim para montar a farmácia, né? O primeiro desafio foi eu jovem, larguei tudo, larguei a aeronáutica, que era um emprego muito bom, larguei trabalho lá com meu irmão e vim em busca de um sonho, né? Que uhum. era primeiro estar junto com a Isabela, né? A gente desde jovem junto e Porque praticamente desde o início vocês desde o namoraram à início. distância, né? Praticamente. De 9 anos de namoro, nós namoramos acho que 9 meses, os primeiros 9 meses juntos, na mesma cidade. Foi no colégio. É. E o restante foi longe, né? Cada um numa cidade estudando, se formou, depois foi cada um para uma cidade. Eu imagino que vocês ficavam trocando carta, né? Então, Porque muita era carta. bem, na época Ixi, eu antiga, tenho um né? pacote assim de Meus carta. pais é cheio de carta também. Mandava carta, todo mês mandava carta. Ia lá no correio, colocava carta, pegava carta, ia no orelhão conversar. Nossa, orelhão. É, Cara. era tempos bons, né? Mudou Uhum, muito. Então, o maior desafio foi esse, né? Abandonar tudo, abandonar entre aspas, né? Mas eu estava vindo em busca de um sonho, né? uhum, E chegar numa cidade desconhecida, que nós não temos nenhum vínculo familiar em Tumbiara. Então, a Isabela chegou aqui final de novembro, eu cheguei dia 1º de fevereiro. Eu fa- eu tinha um palio, um carro, um palio, vim com uhum. um palio, 2 malas e um colchão, E um sonho. e um sonho. No meio do caminho, o carro ainda quase fundiu, Nossa senhora. perto de Ribeirão Preto, então foi. Só que quando a gente é jovem, não tem filho, né? Você, que nem fala, você não tem nada, então você não tem nada a perder. Eu digo É, financeiramente. é. Fala assim, eu vou investir um dinheiro aqui, vou perder. Então, quando você não tem nada, você não tem nada a perder, você tem um sonho, Uhum, né? Vamos em busca desse sonho. E o sonho maior era estar junto, uhum, né? E dali para frente, fala assim, aos poucos a gente, né? A gente tem o estudo, tem a coragem, tem a vontade de trabalhar uhum. e então foi o maior desafio foi esse, chegar na cidade e aí vai procurar um ponto para montar a farmácia, né? E só que as coisas foram caminhando assim de forma natural, né?
Na época Acabou, tinha né? muita farmácia de manipulação já? Na Ou você foi a época, primeira? não, já tinha 3 ou 4, Ah, acho que umas 3 ou 4 farmácias na época, e, e aí conseguimos, né, um ponto bem central, né? vocês ficam Isso no aí foi centro ali, muito né? Então, bom, né? A Rua um ponto Santa muito Rita é bom. o coração da cidade, né? Pois é. Para quem é de Tumbiara, você fala Rua Santa Rita, todo mundo sabe qual que é a Rua Santa Rita, né? Uhum. E, e aí depois calhada, a gente, porque qual que era o grande medo, né? Quando a gente montou a farmácia, porque a gente chegou ali, o pouquinho de recurso financeiro que a gente tinha, a gente colocou ali, Uhum. né? Bem básico mesmo para começar um negócio, né? E só que farmácia de manipulação é diferente de um comércio, até de uma drogaria ou de uma loja. Basta para você um espaço físico, umas prateleiras, balcão, você coloca o seu produto e vende. A manipulação, você tem toda uma linha de produção atrás, né? Uhum. Então você tem que montar laboratório para Tem fazer que ter um cuidado muito cápsula, grande, né? laboratório para fazer creme, shampoo, né, que a gente chama laboratório de sólidos, laboratório de líquidos e semissólidos, almoxarifado de embalagem, almoxarifado de matéria-prima, controle de qualidade, É muita coisa, né? né? Então, assim, é uma estrutura que você tem que montar grande, né? Então, nossa maior preocupação, como era um imóvel alugado e nós sabíamos que a família tinha intenção de vender aquele imóvel, né? O nosso maior medo era sair dali. Vou sair daqui, vou para onde? E aí tudo que eu construí ali, em termos de estrutura, eu não consigo levar. Querendo ou não, ia por água Eu abaixo, né? consigo levar só os equipamentos, mas e toda a estrutura que eu montei de armários, bancadas, reforma, que é 80%, 70% do investimento que a gente fez estava ali, né? Então era o nosso maior medo, né? Então foi esse período, né, desafio que você falou, esse período de sair de São Paulo, de Guaratinguetá, que eu estava vir para cá, montar a farmácia, depois o outro maior desafio foi essa questão de saber que o imóvel ia estar à venda e se nós iríamos conseguir comprar o imóvel. Tava muito baseando no si, né? E se comprar, e aí, para onde que a gente vai? E dinheiro para montar tudo de novo? Não tinha, né? Então a gente começou a trabalhar com esse sonho, não, vai dar certo, nós vamos comprar esse imóvel, nem se for para financiar, e foi guardando os recursos, a gente não viajava, a gente não fazia nada. Tem que dar um jeito, né? Dava um jeito, né? Então foram grandes desafios, assim, que a gente passou Uhum. nesse início de Bela Fórmula, né? Hoje em dia você tem 2 filhos, né, Thiago? 2 filhos. Quando você teve eles, você conseguiu conciliar isso, porque querendo ou não, você ia ter 2 vidas agora, né? A vida do pai e a vida Sim. de empresário. Você Ah, conseguiu conciliar ou você teve muita dificuldade? não, consegui. Na verdade, eu até conto essa história, né? Que eu falo que eu me preparei para ter filho. Eu, Isabela, né? Mas eu digo eu em relação à Bela Fórmula. Nós montamos a farmácia em 2007, o Pedro nasceu em 2013. Então foram 6 anos, né? Até o Pedro nascer. E aí, quando eu te falei que eu não sou centralizador, eu delego funções, né? Então, quando a gente começou a pensar, nós só começamos a pensar em ter filho mesmo depois que a gente farmácia estruturou, né? Uhum. Estruturou a farmácia e conseguiu depois ampliar a farmácia. Falou, não, agora é a hora de a gente ter filho. Né? Antes a gente nem pensava assim, né? De ter filho naquele momento de início de Mas você tinha vida. vontade. Tinha, não, sempre quis. Mas a gente sempre esperou a hora certa, né? Não foi, não, Foi planejado. viemos pra cá, isso. E aí quando a gente pensou em ter filhos, falou assim, agora eu vou me organizar profissionalmente aqui na empresa para poder ter filho, na questão de poder estar próximo dos meus filhos. Entendi.
Foi aí que eu comecei a delegar mais funções e dividir funções na farmácia com a Daniela e a Juliana, e elas sabem perfeitamente disso, dessa história, né? Porque eu queria participar da vida deles, né? Ainda mais porque aqui como nós não temos família, então a gente não tem o vô, a avó, o primo, o tio e a tia para estar junto, até para nos auxiliar, né? Levar na escola, levar no futebol, levar no tênis, no inglês. Falei, eu quero participar, né? No começo eu abria e fechava a farmácia, então abria 7h30 a farmácia, fechava. No começo a gente fechava mais tarde, fechava às 7. Só que eu ficava lá dentro até 8h30, 9 horas, todo dia, né? Eu entendo isso aí perfeitamente. Então, assim, como que eu vou ter filho desse jeito? Eu não quero ter filho desse jeito, agora, né? Não ter dá, filho né? agora, né? Na época. E aí, quando o Pedro nasceu, aí eu comecei a organizar para eu ter mais tempo para eles, né? Não tem necessidade de eu abrir a farmácia 8 horas, de eu ficar até de noite na farmácia, né? Então, aí essa organização, essa espinha dorsal, né? E a farmácia meio que andar sem necessariamente da minha Andar presença sozinho. 24 horas, né? A gente fica o tempo todo no celular, né? O tempo todo no celular hoje facilitou muito, né? A gente resolve tudo pelo celular, quase tudo pelo celular. Então eu procurei organizar para poder acompanhar os meus filhos, que é o que eu faço hoje. Estar bastante presente na vida deles. Eu levo, eu busco, eu tô junto e eu viajo com eles. Eu já vi muito Então, que o Pedro, é Pedro, não é? Pedro, Ele gosta muito de tênis, né? E todo isso, campeonato que tem, você tá lá junto com eu tô ele, junto você com tá ele. jogando com ele. Você começou a jogar tênis por causa dele? Ou Não. ele que... Eu joguei de jovem, pouco tempo, e voltei. Mais ou menos uns 5 anos eu voltei a jogar tênis. Aí ele viu você jogando. Ele viu eu jogando e aí ele pediu para fazer aula e coloquei ele na escolinha de tênis, ele treina lá com o Iago Goirinho. E ele jogava futebol, lutava jiu-jitsu, eu sempre incentivei meus Ele é bem filhos a fazer ativo, né? esporte. Nunca deixei eles sem uma atividade física, era obrigatório fazer algum tipo de esporte. Então, eu gosto muito de esporte também, né? E aí isso acabou incentivando ele, e ele gosta e compete. Antes de vir pra cá, já deixei ele na E ele aula de joga bem, tênis, né? ele treina todo dia, é o sonho dele ser tenista, aquele sonho de criança, né? Então eu incentivo muito. A Cecília joga tênis também, entendeu? Então tem campeonato, eu levo ele, acompanho, eu tô sempre E você ao lado observando dele. os dois, assim, você acha que eles vão seguir o mesmo caminho que o seu, de farmácia de manipulação? Você acha que eles vão querer pegar a Bela Fórmula ou não? Eu, sinceramente, a Isabela, a gente conversa, né? Do futuro, dos filhos, eu falo, Isabela, cada coisa na sua hora. E porque assim, eles são crianças ainda, né? O Pedro já tá indo para 12 anos. Então ele eu já converso mais a respeito disso. Ele gosta ainda, o sonho dele é ser tenista, né? Eu já vi que o Pedro também ele é muito curioso, né? Ele É gosta de demais. perguntar, ele conversa. Conversa. O Pedro é bem desenvolto, assim, né? Ele, desde a criancinha de 2, 3 aninhos até um adulto, ele brinca, ele conversa, ele é bem desenvolto. Então, assim, eu ainda não penso, ainda não estimulo, também vou esperar ver a vontade deles, né? A gente, claro, encaminha, né, que estude, os dois são bons alunos. Eu sou bem rígido com eles em relação a isso. Sou aquele pai chato, mas eu acho que a gente tem que ser mesmo.
Meu pai Pro puxava bem muito também. deles, né? Pro bem É. deles, né? Eu falo, é pro seu bem. Um dia você vai me Vai entender. agradecer. Ah, meu É. pai era chato, mas foi ainda bem que ele era chato. Então, assim, não tem, podem ir para farmácia, fazer direito, ir trabalhar com a Isabela, ou trabalhar na área que eles acharem. Eu vou esperar. E tá tudo bem Esperar, também, tá né? tudo bem. Não É. tenho essa neura, não, que meu filho tem que Uhum. tocar a empresa, tem que seguir os meus passos, ele tem que ter Ele a vida escolhe. dele, né? E Né? se ele quiser, tá ali, né? Eu vou estar do lado dele. Professor ele vai ter ali, Né? né? É. É, E, Thiago, assim, eu já vi muito, assim, até mesmo quando a gente começou a nossa parceria, a gente tava, o quê? Há 2 anos juntos, né? Então, você tem acompanhado nossa história aí desde que a gente tava no meu sim, quarto, praticamente. acompanhei. Então, a gente repara desde sempre que você investia muito em marketing, você se preocupa muito com isso. E uma coisa que a gente sempre olhava, assim, valorizava muito era a sua preocupação com parcerias. E hoje em Uhum. dia você tem o quê? Uns 20 parceiros? Ah, por aí, uns 15, acho que nem sei de cor, É, mas é tanto, né? uns 15 a 20 parceiros, né? E aí eu Por queria te aí. perguntar, quando que você teve essa ideia de trazer parceiros para Bela Fórmula e o que que você viu de importante nisso, assim, ou surgiu algo Hum. aleatório, ou você só quis ajudar o pessoal? Ah, é uma mistura de tudo isso que você falou, né? Essa questão do marketing eu sempre me preocupei. Desde quando eu trabalhava com o meu irmão, mudou muito, né, a forma de fazer marketing. Uhum. Eu sou da época que que o marketing era rádio, né? Então eu comecei fazendo texto para rádio. Então tinha Caraca. a farmácia e tinha os textos que o locutor fala, né, o texto para propaganda na rádio, Uhum. eu que montava os textos para ele, né? É. Montava o texto, aí o locutor fazia a gravação, a gente aprovava, e depois propaganda em jornal, fazer matéria sobre temas de saúde, de medicamento para jornal, e depois para revista, fazer panfleto para entregar na rua. Nossa, revista, às vezes eu visito algum lugar e aí tem uma revista muito antiga e tá com o seu rosto lá. Eu falo, cara, essa Não, revista aqui não sei quantos anos tem, mas tá aqui. não, desde as primeiras revistas de Tumbiara, eu acho que foi sempre um dos primeiros clientes de todas as revistas que tiveram em Tumbiara, algumas que já não existem Uhum. mais, mas eu acho assim, como eu sempre fiz muita propaganda, acabou que o pessoal que trabalhava com marketing Uhum. sempre procurava a Bela Fórmula, né? Assim, não, O Thiago o investe, eu Thiago vou investe em tentar. propaganda, é natural isso, né? Então, vou lá conversar com ele. Então, rádio, fiz muito rádio aqui em Tumbiara, fiz muito jornal em Tumbiara. Eu cheguei a fazer um jornalzinho da farmácia, Caraca, que legal. montei um jornalzinho com matérias sobre produtos naturais, sobre saúde, e no meio tinha uns quadros engraçados com piada. Ah, que legal. Eu montava o jornal e mandava rodar o jornal e distribuía o E deu certo? jornal. Foi, eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 edições. Ah, Eram 4 páginas, né? uhum. Aí, na época do Arraiá, eu colocava nas mesas do Arraiá, deixava nas mesas do Arraiá, ia mais cedo e distribuía. Hum, Então, eu sempre gostei, eu acho que toda empresa, desde o início, ela tem que separar uma porcentagem mensal do faturamento. Ah, eu faturo tanto, eu tenho que separar, pro marketing. mesmo que seja pouco, ela tem que separar um pouco para o marketing. Eu Uhum. acho que isso aí é o básico de uma empresa, Uhum. né? E você acha que isso ajudou a Bela Fórmula? Demais, demais, porque quando eu cheguei aqui, não se tinha muito essa cultura. Eu Uhum. percebia, né, que na minha área, assim, não se tinha, era praticamente zero Uhum. o marketing em cima. E hoje não tanto, mas as pessoas tinham muita dúvida sobre o que uma farmácia de manipulação faz. As pessoas acham ainda, mas antigamente muito mais, que farmácia de manipulação só manipulava
produto natural. E não é isso, e nunca foi isso, né? Então, eu fazia muita matéria explicando quais são as atividades de uma farmácia de manipulação, quais os benefícios que a pessoa tem em manipular o medicamento. Então, era o que eu mais divulgava, era isso. Eu até na época fazia essas matérias. Outra coisa que aí começou televisão também, comecei a fazer, né? Começou rádio, jornal, revista, né, televisão, fazia marketing na TV, ia dar entrevista, dei algumas entrevistas. E aí a minha preocupação era o quê? Não era nem fazer propaganda da Bela Fórmula em si, propaganda institucional. Era fazer propaganda da farmácia de manipulação. Então, assim, acaba, assim, minha preocupação não é tanto falar, não, a Bela Fórmula é a melhor farmácia. Eu nunca quis falar isso, né? Porque eu tenho que mostrar para as pessoas primeiro o que é uma farmácia. O que é uma farmácia de manipulação, para ela saber primeiro o que é a Bela Fórmula. Por que eu vou lá, né? E então essa foi sempre a minha preocupação, de explicar isso. Eu acho que eu fiz muito bem isso aí. Os parceiros vieram no meio disso tudo. Então, porque acabou que a gente mostrou para as pessoas, e depois com visitação médica, muitos médicos também tinham essa visão. Eu não sabia que uma farmácia poderia manipular qualquer tipo de medicamento. Um anti-inflamatório, um antidepressivo, um medicamento para pressão, para diabetes, para colesterol, eu tenho até um ácidozinho em casa que eu passo que ele é manipulado. Inclusive eu fiz com produtos dermatológicos. As pessoas pensavam assim, não, eu tomo, por exemplo, né, eu tomo omeprazol, que é para o estômago, que é um remédio muito conhecido. Eu vou manipular o omeprazol porque ele é mais natural, então ele faz menos mal. Ouvia direto isso. Eu falava assim, o seu omeprazol é natural? A ideia que as pessoas tinham, que a manipulação pegava a erva, manipulava a erva, não é isso, né? Então, o mesmo omeprazol que a indústria produz em grande escala e a drogaria revende, é o omeprazol que eu compro lá em quantidade menor que uma indústria e faço de forma individualizada para você. Então, se você comprar o omeprazol numa farmácia de manipulação ou numa drogaria, é o mesmo omeprazol. Então, era isso que eu queria explicar para as pessoas. Hoje em dia se vê menos essa dúvida? Se vê menos essa dúvida. Então, o que eu enxergava? O quão grande era o crescimento que uma farmácia de manipulação poderia ter. O público que não conhecia a farmácia. Então, eu falei assim, eu não vou fazer um marketing para brigar com o meu concorrente, para falar que o meu produto é melhor que o seu. Até porque, né, não é essa a questão. Eu não vou brigar por, exemplo, 5% da população manipula medicamento. Eu não quero brigar por esses 5%. Essa era a minha visão. Eu quero ir atrás dos 95% que não conhecem a manipulação. Entendi. Então eu fazia marketing voltado para isso. Muito legal. Entendeu? Legal. Tiago, assim, durante esses eventos que acontecem, por exemplo, do Luan, da corrida, eu vejo que a Bela Fórmula ela tá sempre, assim, qualquer evento que tem praticamente aqui na cidade, eu vejo que a Bela Fórmula tá lá. Você coloca o balão inflável, enfim, você dá um jeito da Bela Fórmula, ela tá lá. Teve a corrida da Lumer também, né, que o Luan também tava, você tava lá. Direto, a Bela Fórmula tá ali, em qualquer canto, assim, eu percebo que você se preocupa com isso, né? Então, como que você vê a importância disso? Da marca, ela tá... A pessoa olhar pro lado, ver a marca, ela olha pra esquina da cidade, a marca tá ali também. Como é que você vê a importância disso? Aquela frase bem... Todo mundo conhece, né? Quem não é visto vai lembrar. Essa daí é a máxima, né? E então, assim, como eu sempre
gostei de fazer marketing, né? Eu sempre achei importante as pessoas verem, ó, né? Olharem já, você já olha para a logomarca, você já identifica a empresa, né? Uhum. É a Bela Fórmula, lá da rua Santa Rita. Então, nos eventos que eu vou, as pessoas, às vezes me conhecem só de rede social, da farmácia, você que é o Thiago, eu sou seu cliente lá, da Bela Fórmula, eu sou seu cliente lá. Uhum. Então, isso aí é legal, né? É gratificante. E, e a importância, né, que eu acho de você estar presente. Uhum. E muito, em muitos casos também é até uma troca, né? Então a gente poder retribuir de alguma forma, né? Que seja para um cliente, por exemplo, um cliente vai fazer algum evento. Pô, Thiago, você não me dá uma ajuda? Você não fornece uns brindes? Uhum. Entendeu? Tem essa parte Essa parte você também de, investe né, muito nisso, né? de retribuir, né, aquela parceria, né, dele como cliente e eu poder de alguma forma ajudá-lo. Uhum. Tem a questão dos atletas e dos educadores físicos, os atletas na questão, né, de ajudá-los na parte assim de competição e de ver o desempenho deles, o crescimento deles, né? Isso eu fico muito contente com isso, Uhum. né? E de poder fazer parte desse sonho deles, que é um sonho, Sim. né? Natanael ter ido para aquele evento, acho que foi ano passado, né? Que ele competiu. Foi. Foi um sonho É um muito sonho, realizado, né? foi Pô, a muito gente realizado, né? vê, cara, tanto que a pessoa, o que me chateia um pouco é pelo pouco apoio que esse pessoal tem. Que eu Sim. acho que as empresas poderiam ter um carinho maior Uhum. com essas pessoas, sabe? Tem muita empresa que ajuda, mas ainda é muito pouco. Muito pouco. E não precisa de muito, né? Então, tem empresas muito maiores que a Bela Fórmula, ou empresas menores, que poderiam ajudar. Eles não estão ajudando, sim. Você vê o tanto, a minha preocupação, assim, eu sou um cara, gosto muito do esporte pelo efeito transformador que o esporte traz. Uhum. Então, essas pessoas, além da gente transformar a vida deles, que muitos ali são atletas que vieram de famílias humildes, a grande maioria A deles. maioria dos fisiculturistas que você vê também é tudo. Não, Você vê falando assim, o pessoal grande já, Uhum. fisiculturista grande, que já é famoso, eles mesmos falam que para crescer no fisiculturismo você tem que fazer conteúdo pra internet porque é muito desvalorizado. né? E você toca, né, uma pessoa falar isso, tipo assim, como é que um esporte desse tamanho não é tão valorizado, né? Então. Então, são pessoas, assim, a maioria dos atletas veio de uma história, assim, social humilde. Cara, então é difícil, o esporte de competição é muito caro. É muito caro. Uhum. A gente acha que o cara, não, ele vai lá no campeonato E e ganha. compete, ele vai gastar hotel e alimentação. Hum. Não é isso. Ali é o menor dos custos é ali. É. Porque o cara ele tem que muitas vezes deixar de trabalhar para treinar. Se o cara quer ter alto rendimento, ele tem que se dedicar exclusivamente. Então ele precisa de apoio. É. Né? Existem bolsa atleta do governo federal, estadual, mas não são todos que conseguem. Uhum. E o efeito transformador, porque o esporte transformou a vida desses meninos, que muitos ali de uma família carente, né? Uhum. O esporte pôde trazer além do benefício, né? Da saúde e de moldar como ser humano, levou eles a fazer a faculdade,
ter uma profissão, né? E o exemplo que esses atletas são para outras pessoas, para outras crianças, né? Então, o que me às vezes me chateia um pouco é o tão pouco apoio tem. Eu acho que teria que ter mais, não só do comércio em si, da iniciativa privada, como dos órgãos públicos. Tinha que ter muito apoio, e muitas vezes não tem por causa da burocracia. Não é assim, eu chegar lá no prefeito, o prefeito me ajuda, né? Ele nem pode fazer isso. Então, tem que ter, ele tem que ter toda uma documentação, né? É bem chato. É chato, é difícil, né? E mesmo assim, às vezes com a documentação ainda não consegue. Então, isso é no Brasil, né? No Brasil. Você vê por exemplo, nos Estados Unidos, o que é o esporte nos Estados Unidos e o que é o esporte no Brasil. E o quão transformador numa população carente o esporte não é. Quantas portas não abrem. Então, hoje, a minha bandeira, assim, que eu mais invisto no esporte, invisto nesses parceiros que eu tenho, é isso. É o poder transformador do esporte. Que eu acho que eu posso ajudar um pouco nisso. Eu posso devolver um pouco para a população, né? Tudo que eu conquistei através do meu trabalho, tudo. Eu vejo isso como a minha meta, assim, né? De poder ajudar através do esporte essas pessoas para serem exemplos para outras pessoas. Fazer a sua parte, né? É isso que eu enxergo, assim, nessa questão do... Pegando um pouco mais desse lado motivacional, durante toda a sua história, assim, com a Bela Forma, teve algum momento que você olhou, assim, e falou... pensou em desistir? Ou pensou, cara, desse mês vai ser complicado, passar desse mês vai ser complicado? Não, nunca tive, Átila. Como assim? Igual eu te falei, né? Quando a gente é jovem e tem um sonho, né? E principalmente você dá passo por passo, sabe? Sem dar o passo maior que a perna, né? Então eu nunca dei o passo maior que a perna. Eu sempre fui crescendo gradativamente, com recursos próprios. Não que esteja errado, cada um tem uma visão de empreendedor. Os grandes empreendedores atuam até diferente da minha forma de atuar em relação a isso, mas eu sempre procurei crescer de acordo com as minhas possibilidades. É isso que eu quero dizer. Né? Eu nunca falei, não, eu vou pegar um financiamento para ampliar, porque eu tinha medo. Tinha medo de não dar certo. Pô, vou pegar esse dinheiro e se eu não conseguir pagar, né? Então, como eu sempre trabalhei com recurso próprio e fui caminhando passo a passo, então eu nunca tive esse problema em questão, pô, não estou conseguindo pagar as contas. Graças a Deus. Nunca tive esse problema, então... E também a farmácia sempre foi muito bem, sempre cresceu, eu nunca tive um mês pior que o outro. Isso é resultado de um bom serviço também, né, Thiago? Então, também, muitas pessoas, a gente sabe o quanto que é difícil empreender no Brasil, né? Muito difícil. E a maioria não consegue, né? Fecha, dá 2, 3 anos. Eu não sei qual que é a porcentagem, mas eu acho que, não sei se é 90% ou 80% das empresas que abrem no Brasil fecham depois de um determinado número de anos lá, que eu esqueci agora, não sei se é 5 anos. Então é muito difícil empreender no Brasil. Empreendedor no Brasil é guerreiro, né? Porque é muita burocracia, é muita responsabilidade, é muito imposto, né? É muito encargo, fora os desafios do dia a dia, né?
você saber lidar, né, com os problemas que aparecem, porque sempre tem A parte de contratação também, se eu conseguir encontrar alguém que se encaixa na empresa. pessoas, né? Isso é hoje cada vez mais difícil, né? Alguém que vai seguir a cultura da empresa. Você ter pessoas que ali te ajudam, porque sozinho você não consegue crescer sozinho. Não dá. Você vê na NIL, né? Uhum. Vocês começaram em 3 e vai, chega uma hora que você não... Então, essa questão de recursos humanos é a parte mais difícil da empresa. No início a gente teve muito apoio dos meus pais mesmo. A gente começou no meu quarto, aí lá na minha casa tinha um escritório, né? Um escritório menor que essa sala que a gente tá aqui, ele era bem pequenininho. Cabia no máximo 2 mesas. 2 mesas dessa aqui que tá atrás de mim. E aí, pra você ver o tanto que meu pai ajudava a gente enfeitou mais ou menos assim o escritório, pintou de cimento queimado a parede. E aí, no outro dia, assim, do nada, meu pai apareceu com um letreiro da NIL pra colocar na parede, assim. Bacana demais. Falei, não, pai, quanto que custou isso aí? Não te interessa, não. Eu falei, então tá bom, então. Bacana demais, isso Então, eles ajudavam muita gente. Então, você crescer sem a ajuda dos outros é complicado. Eu admiro muito quem cresce sozinho. É muito difícil, mas quem cresce sozinho é muito guerreiro. É muito massa. O teu pai, eu cheguei, teu pai tava aguando as plantas ali, tava né? cortando, todo mês, cortando a grama. Como é que tá a grama? Ela tá grande, eu vou lá cortar. Mas a hora que eu vi ele ali, eu falei, ó, que bacana. Você tá falando agora do seu pai, né? A hora que eu cheguei ali, eu fiquei pensando, falei, nossa, será que um dia eu vou poder fazer isso pelo meu filho? Pensei, fazer isso pelo meu filho. Foi inspirador teu pai ali. Né? A hora que eu cheguei, ele ali, é muito, muito legal. A gente poder estar perto dos filhos, né? Chega numa fase da vida que a gente vive em função deles. Meu pai fala muito isso. Em função deles. A minha vida hoje é em função dos meus filhos. Tudo, os meus horários. Meu horário para acordar, para dormir, para comer. Os meus horários na farmácia. A hora que eu tenho que sair para buscar na escola, para pegar, para levar. A minha vida da Isabela em função dele. Tem o trabalho, né? As nossas responsabilidades. Mas eu digo, os nossos horários, né? E hoje você consegue ter essa flexibilidade, né? Consigo. Graças ao time que você construiu. Né? Graças ao time que eu construí. E que dica que você daria? Falando em time, né? O pessoal que está assistindo, que dica você daria para quem quer construir um time bom, que segue a cultura da empresa? Exemplo. É o principal, né? Você dar exemplo. Eu sempre procurei, na Bela Fórmula, ter um bom ambiente de trabalho. Eu sempre prezei muito por isso. Tanto que quando a gente foi fazer ampliação, um dos primeiros lugares que eu olhei na planta, assim, quando eu estava com um arquiteto, eu falei assim, eu quero uma copa e uma cozinha grande. Pro pessoal. Porque eu sei o quanto que é difícil, né? As pessoas irem para casa, almoçar, então eu tinha que ter um espaço ali, né? E a questão de convivência, de ter um ambiente leve, confortável, um ambiente sem estresse, sem cobrança demasiada, né? Entender as particularidades de cada uma, porque na farmácia é um time de mulheres. De 40 colaboradoras, são 39 mulheres. Eu só tenho um homem? Um homem que é o Flávio, que é o menino que faz as entregas. Caraca, tá com a gente há muitos anos, 10 anos, não sei, até mais. E são todas mulheres. E eu sempre dei preferência, né, para contratar mulheres. A grande maioria delas são mães. Então, lá na farmácia, elas têm essa flexibilidade de poder sair mais cedo para... Tem um dia das mães, vai ter uma apresentação do dia das mães na escola, elas têm essa flexibilidade de poder ir, filho está doente, né? Então eu acho que tornar esse ambiente leve, sem cobrança excessiva, além de realizar o trabalho de forma correta, você dar exemplo,
E ali ela ter liberdade para a vida pessoal dela, para a vida familiar dela, Ela conseguir ter né? tempo para isso, Eu né? acho que esse bem-estar, né, tanto de local de trabalho, quanto esse bem-estar psicossocial, eu acho que isso torna o trabalho mais leve e torna o produto melhor. Porque farmácia de manipulação é um trabalho manual, como já diz o nome, né? Manual. E se a colaboradora se sente bem no emprego, se sente feliz, gosta da onde está trabalhando, com certeza aquele produto manual vai sair mais bem feito. E ali ela está produzindo medicamento, produzindo saúde. Então isso é muito importante. Então eu sempre tive essa preocupação. Aqui na Nil, quando a gente foi fazer a nossa primeira contratação, a gente contratou um amigo, porque a gente tinha medo de contratar uma pessoa que a gente não conhecia. Mas se for parar pra olhar, assim, que na empresa a maioria das pessoas que estão aqui é tudo amigo da época da escola. Eu falo que eu trouxe pra Nil todos os meus amigos mais próximos, que foi o Jonah, que tá ali mexendo na câmera agora, o Gabriel, lembra do Gabriel Liporazzi? O Vinícius, todos esses três é da época da escola. O Paulo, ele me conheceu no ensino médio. Pra você ter noção, a amizade minha dele começou com ele deixando coisa cair no chão de propósito, porque ele sentava do meu lado lá na escola, né? Ele deixava coisa cair de propósito pra eu pegar. Ele falava, pega aí pra mim. Ele aproveitava e já puxava algum assunto. Então a gente foi começando a amizade assim, e aí a empresa ela acabou crescendo por conta de vários amigos apoiando, né, a nossa causa, vendo a cultura que a gente estava construindo. E essa questão de ser exemplo que você falou é realmente muito importante, porque se você não for exemplo, por exemplo, você está chegando tarde, ou você está chegando, não está trabalhando direito, o colaborador vê que você não está fazendo as coisas direito, ele fala, por que eu vou fazer também, se a pessoa que me contratou, meu líder, não está fazendo? Então, essa questão de exemplo é realmente muito forte. Tem até um mantra que o Paulo fala pra gente seguir. Eu não lembro dele de cor. Ele decorou esse mantra, nossa, com uma facilidade tão grande, só que eu e a Isa, a gente não consegue decorar porque ele é meio grande, né? Mas teve algum momento, alguma frase, assim, na Bela Fórmula que te guiou, que você falou, cara, essa frase aqui eu vou levar pra minha vida. Ou até mesmo algum momento que aconteceu que te inspirou. Eu tenho 3 palavras que seguem a Bela Forma desde que eu montei a farmácia. São qualidade, confiança e respeito. Quando eu inaugurei a farmácia, a recepção era pequenininha. Eu tinha aí eu Não é fiz do um mesmo tamanho banner. que é hoje, né? Não. A recepção era só, você dava 2, 3 passos assim, a recepção acabava. E Eu E aí achei aquilo. eu tinha um cartaz que está escrito qualidade, confiança e respeito. Então foram 3 palavras que sempre me acompanharam, né? Qualidade, que é a qualidade do produto, que por ser medicamento, não pode ter desvio nenhum de qualidade. Não pode, Tem que tomar muito né? cuidado, né? Não pode ter. Nós trabalhamos com seres humanos, né? Nós estamos fadados a acontecer algum um erro, mas para isso nós temos que ter todo um processo que se ele aconteça, a gente encontre ele antes de chegar para o cliente final, né? Hoje, para um medicamento ser manipulado, ele passa por 7 conferências. Então não é Caraca, assim, sétimo? uma pessoa faz o pedido, manipula e entrega para a pessoa. Até chegar para essa pessoa manipular, passa por 3, 4 conferências. Depois que essa pessoa manipula, passa por mais 3, 4 conferências. Tem que saber se tá tudo certo, né? Então, assim, conferir, eu sempre falei assim, conferir nunca é demais. Então, qualidade, confiança, que é o quê?
a confiança entre nós, lá na empresa, um confiar no trabalho do outro, porque se eu não confiar nas pessoas que estão ao meu lado, eu não dou conta de fazer tudo sozinho, né? Já dei. Hoje eu não dou conta mais, pelo tamanho que a Pelo empresa tamanho que ficou. tá, né? Então, se eu não confiar nas pessoas que estão ali ao meu lado e as pessoas não confiarem em mim, não tem, não tem como dar certo. E a confiança do nosso cliente com a gente. Se as pessoas não confiarem no nosso trabalho, não confiarem no Tiago, na Bela Fórmula, ela também não vai lá fazer um medicamento comigo. E a base principal da área da saúde é confiança. Você ter um médico de confiança, um dentista de confiança, um psicólogo, um fisioterapeuta, um educador físico, um personal trainer, uma farmácia de confiança, Porque querendo ou não, você né? confia a sua saúde nessas pessoas, né? Sim. Então é outra palavra muito importante. E respeito. Qualidade, confiança e E respeito. respeito. Que aí as pessoas têm que confiar em mim e eu tenho que respeitar essa confiança delas. Entendi. Então isso só tem que caminhar junto. E com os colaboradores da mesma forma. É confiança e respeito. Na verdade, confiança e respeito, até na minha vida, vem antes da qualidade. Que a qualidade entrou na vida profissional, na empresa. Confiança e respeito eram duas palavrinhas que eu e a Isabela, nós tínhamos um com o outro. Temos até hoje, né? Vocês criaram isso ali no meio do relacionamento. Comecei no namoro, ela me deu um recortezinho de jornal que eu tinha na minha carteira até pouco tempo, que eu não lembro a frase, mas era uma frase bem pequenininha em relação ao namoro ou ao amor, né? Que ele tinha que ter confiança e respeito. E a gente sempre tratou isso aí. Então, como o nosso namoro foi muitos anos à distância, então tinha que ter confiança e respeito. Um tinha que confiar no outro, Legal. que estava longe, e um tinha que respeitar a confiança do outro. Não tem como só ter confiança se o outro não tem respeito, né? É uma troca, né? Sim. Então eu levei essas duas palavras para a empresa e incluí qualidade. Então são elas que me acompanham. Muito legal. Eu tenho escrito aqui o mantra que o Paulo tanto fala. Opa, peraí. Fé para acreditar que é possível, fome para correr atrás e disciplina para fazer acontecer. É um mantra que ele segue e fala pra gente toda hora. Aí a gente fica até encabulado. Ele decorou isso com tanta facilidade e ele que criou. E a gente achou muito legal e acabou aderindo para a empresa. Mas tem uma frase que me pegou muito, que eu vi no meio de uma pessoa que eu sigo, que ela falou que o sucesso não virá rapidamente, mas sim definitivamente. Eu escrevi até essa frase na minha biografia do WhatsApp e eu gostei muito, muito dela. Essa frase é legal. Eu achei ela muito bonita e eu sigo ela desde sempre. Thiago, pra gente finalizar, então, última perguntinha que é mais uma dúvida minha, eu nunca cheguei a perguntar pra você. Você tem previsão de futuro, assim, pra expandir a Bela Forma? Tipo, ir pra outra cidade ou pegar outro espaço aqui na cidade? Particularmente não. Eu já tive oportunidades mas eu nunca quis. Por quê? Por causa dos filhos. Por causa dos filhos. Eu falo que eu planejei minha vida para ter filho. Sim. Então, eu poderia ter montado em outras cidades, tive oportunidades, mas eu nunca quis por causa disso. Volta lá, né? Como nós não temos uma rede de apoio familiar aqui na cidade, então nossa família aqui é eu, Isabela, Cecília e o Pedro. Seu irmão, ele continuou com a farmácia dele? Continua, meu irmão ele chegou a ter 5 farmácias, hoje ele tem 3, e aí ele começou a montar franquias da Chiquinho Sorvetes. Poxa, como assim? Ele a Chiquinho Sorvetes aqui é dele? Não. Ele mora em Lorena, estado de São Paulo. Não é aqui em Itumbiara, não. E aí ele tem, acho que 6 franquias da Chiquinho. Caraca! Meu irmão é empreendedor.
Mas eu sempre, como eu te falei, eu me preparei para os meus filhos. E nessa preparação está isso. Não, acabei não expandindo por causa disso, porque eu sei que se eu tivesse expandido principalmente para outras cidades, eu teria menos tempo com eles. Entendi. Entendeu? Então, não tenho. Em princípio, não, né? Quem sabe eles não tenham essa ideia, né? Mas a princípio, não. Talvez, se um dia eu for ampliar, às vezes montar algum outro negócio, às vezes até sim. Mas a farmácia de manipulação, por ser um trabalho de muita responsabilidade, e eu me sinto na necessidade de acompanhar mais de perto. Ao mesmo tempo que eu não sou centralizador, todos têm as suas funções, né? Eu tenho preocupação de ter outras unidades fora daqui e eu não estar tão presente, ter que montar uma equipe, ter pessoas que eu possa delegar, né, essa responsabilidade. Por você querer estar perto, fica meio difícil. Isso, né? Então eu teria que tirar o tempo que eu tenho com os meus filhos para me dedicar mais a isso. Entendi. Então, estou feliz com a bela fórmula aqui. Tiago, você tem algum recado final pro pessoal? Átila, assim, o recado que eu tenho é que as pessoas sempre acreditem nos seus sonhos, né? Eu cheguei aqui um menino, sem conhecer ninguém. Cidade pequena. Cidade pequena e interior, sempre fui do interior, é o lugar que eu me sinto bem. Com um sonho, né? Com 2 sonhos, né? Que era primeiro estar junto com a Isabela, o segundo de montar a Bela Fórmula. Todos realizados. Todos realizados, né? De montar a nossa família. Então, que as pessoas sempre acreditem nos seus sonhos, trabalhem com responsabilidade, nunca tente querer ter sucesso passando por cima de outras pessoas, né? Faça o seu trabalho bem feito, que ele será reconhecido. E que as pessoas acreditem nessas 3 palavras, né? Principalmente nas 2 últimas, que qualidade, confiança e respeito. Confiança e respeito, principalmente. Que nós teríamos um mundo muito melhor, famílias muito melhores, pessoas melhores. E outra coisa também que eu sou muito grato, né? A todos que, desde que eu cheguei em Tumbiara, todos que me ajudaram. Tumbiara foi uma cidade assim que me acolheu de maneira muito respeitosa, muito carinhosa. E que até hoje, né, me trata muito bem, minha família. Então eu sou muito grato à cidade, é uma cidade que eu aprendi a amar, é uma cidade que eu me vejo viver, que é onde é uma cidade que traz muitas oportunidades para quem quer trabalhar, quer investir. Tumbiara é uma cidade sensacional, qualidade de vida excepcional. A gente tem um shopping também montando agora. E Tumbiara só cresce, né? Só cresce. E a gente que é de fora, às vezes a gente tem até uma visão até um pouco diferente de quem é da cidade, né? E então a gente viu tanto que Tumbiara é uma cidade prazerosa de viver. Então, eu sou muito feliz aqui, muito grato e espero que as pessoas continuem confiando no nosso trabalho, confiando pela fórmula. E é isso aí. Beleza. Tiago, obrigado pela sua presença. Foi muito bom te receber aqui. Foi um papo muito legal. Aprendi muito, isso você pode ter certeza. Gente, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa a notificação, porque toda terça e quinta a gente vai estar postando episódio novo aí. Também segue lá no nosso Instagram, o Newcast.
A gente vai estar postando corte lá praticamente diariamente, o TikTok também. E é isso. Até o próximo episódio.